Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mães que oram. Hoje nós vamos recomeçar as nossas lives de segunda-feira e com todo o recomeço, não deu para eu avisar nas redes sociais, mas todas as segundas-feiras estaremos aqui no horário de 8 horas para a gente poder ter esse momento juntas, para a gente poder compartilhar da palavra do Senhor e aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como ministério Mães que Oram. E hoje eu vou falar a respeito do tema que nós vamos trabalhar esse ano. Todos os anos nós falamos, nós escolhemos. Eu falo que esse tema não é escolhido nem por mim, né? Mas é do próprio Deus. Daquilo que nós devemos trabalhar naquela estação, né? Naquele ano das nossas vidas. Como mães, como esposas, como administradora da família. E esse ano Deus colocou no meu coração muito forte esse tema. Coragem em comum. Até mesmo pelo cenário que nós estamos vivendo em todas as áreas, pelos desafios que nós estamos enfrentando como mães, como família, para a gente conseguir vencer todos esses ataques que nós temos tido, assim, ataques infernais contra a família, contra a figura materna, contra a figura paterna, contra os nossos filhos, a adolescência, a juventude, os filhos que já estão adultos, que já estão casados, como que Satanás, né, como que a família tem sido alvo de Satanás nesse tempo que nós estamos vivendo, porque a família é o núcleo da nação. Nós vemos as nações, né, todas assim, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Nós temos essa sensação e realmente está, porque as famílias estão desestruturadas e nós vamos esse ano trabalhar muito a respeito desse universo materno na vida da mãe. E foi o que Deus colocou no meu coração, que nós vamos ter uma coragem em comum para nós enfrentarmos o que vem por aí, o que nós já estamos vivendo como família, como mães de adolescentes, como mães de crianças, como administradoras da família. Deus colocou isso no meu coração, administradora da família. Nós mães somos administradoras da família e precisamos administrar, precisamos ser, né? A palavra nos fala que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu e como que nós temos feito isso, como que nós temos administrado, como que nós temos realizado essa administração na nossa casa. Eu também estava com saudade de vocês. Estaremos aqui todas as segundas-feiras e hoje eu quero compartilhar com vocês um texto e eu vou dar a introdução do estudo que nós vamos estar fazendo nas próximas semanas. E hoje ainda eu vou colocar, hoje à noite eu vou colocar ele disponível para você, mas hoje Deus colocou no meu coração, eu falei a semana inteira que eu ia começar esse estudo aqui, mas hoje Deus falou para eu compartilhar a respeito do tema que nós vamos trabalhar aqui no Mães que Oram, que é coragem em comum. Como nós precisamos de coragem, como nós precisamos, você vai precisar, e foi isso que Deus colocou assim no meu coração forte para a minha vida, como mãe, como esposa, como administradora da família. Precisaremos de uma coragem que não é comum. Uma coragem, não é essa coragem onde as pessoas olham para você e falam assim, nossa, que mulher corajosa, que mulher guerreira. Não é essa coragem, mas uma coragem de dar o nosso melhor para o Senhor. Uma coragem de amar Jesus sobre todas as coisas que nos são oferecidas. Uma coragem para ter um amor sobrenatural pela pessoa de Jesus, pelo sacrifício da cruz, para a gente poder conservar os princípios e os valores que Jesus colocou nessa terra.
Nós somos marcadas. Essa era está sendo marcada, sabe, pelo distanciamento de Deus, das famílias e da terra. Está havendo um distanciamento dos valores que Jesus colocou nessa terra. Jesus, ele veio e ele treinou, né? O ministério dele foi durante 3 anos. Ele treinou discípulos e ele passou para os discípulos os valores bíblicos. Os valores de Cristo, o evangelho. E esse evangelho a gente tem que conservar e ir passando para as nossas famílias, para que ele ainda exista nas próximas gerações. E nós vamos ter que ter uma coragem sobrenatural. Uma coragem que não é uma coragem que o mundo nos fornece, mas uma coragem que nós vamos adquirir de Deus, para a gente poder conservar esses princípios, primeiramente dentro da nossa família. Primeiramente nós temos que ter essa consciência. Então eu vou compartilhar com vocês agora esse tema, aquilo que Deus colocou no meu coração, e nós vamos dar a introdução desse estudo, né? Enxergando Jesus no Velho Testamento. Eu sei que vocês têm perguntado aí, né? Às vezes nós não respondemos as mensagens do Mães que Oram. Eu vou explicar isso no final da live para vocês, quais são os nossos projetos, aquilo que a gente tem pensado para esse ano, né? Aquilo que passou no ano de 2022, e a gente fala isso mais no final da live ou então nos stories, tá bom? Então hoje eu quero falar com você, coragem em comum. E o que Deus quer falar com você e comigo a respeito dessa coragem? A Bíblia, eu olhei muito, eu vi teve uma mulher na Bíblia, né? Que eu olho muito para a vida dessa mulher e eu penso, gente, como que essa mulher teve uma coragem para ela poder enfrentar tudo que ela enfrentou, olhares julgadores, para estar aos pés de Jesus, para estar atrás de Jesus, para derramar aquilo que ela tinha de mais precioso. E eu quero compartilhar com você livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Se você puder, pega a sua Bíblia para você ler comigo. E eu quero compartilhar isso para você hoje, mãe que ora, mãe cristã, administradora da família. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou tirar agora Agora, depois eu vou responder todas essas perguntas que vocês estão enviando. Eu vou responder nos stories para vocês, tá bom? Vamos agora prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco. Deus quer falar no seu coração. Mães que oram. Hoje nós não vamos fazer a leitura. Nós vamos fazer essa palavra para você. E depois eu vou falar a respeito da leitura. Nós vamos continuar a leitura amanhã. Todas as segundas-feiras nós vamos ter uma palavra direcionada para você, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 36, e não deixe que nada te distraia. Uma mulher prostituta soube que ele estava lá. Primeiro, 36. Um dos fariseus pediu Jesus que fosse almoçar em sua casa, e Jesus aceitou o convite. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher prostituta soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com um perfume caro. Ela se ajoelhou atrás de Jesus e a seus pés chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo: isso prova que Jesus não é profeta, porque se ele fosse, saberia quem está tocando nele e que espécie de mulher ela é, uma pecadora.
Então Jesus falou ao fariseu: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão. Diga. Um homem emprestou o dinheiro a 2 pessoas. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Porém, nenhum dos dois podia pagar-lhe. Então ele generosamente perdoou a dívida de ambos. Qual você pensa que o amará mais depois disso? Suponho que aquela pessoa a quem foi perdoada a dívida maior, respondeu Simão. E Jesus disse: Você está certo, concordou Jesus. Então ele se voltou para a mulher e disse: Olhe, veja essa mulher ajoelhada. Quando eu entrei na sua casa, você não me deu o trabalho de me oferecer água para lavar a poeira dos pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação, porém ela beijou meus pés diversas vezes desde a hora em que eu entrei aqui. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar o óleo em minha cabeça, porém ela me cobriu os pés com um perfume raro. Portanto, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Pois ela me amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Então os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmos: Quem é este homem que pensa que é, andando por aí a perdoar pecados? E Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. A primeira coisa que eu queria falar com você é o que significa a palavra pecado no original. Porque a Bíblia se refere a essa mulher como a mulher pecadora. Nem nome eles deram a essa mulher, a Bíblia dá a essa mulher, mas chama ela de a mulher pecadora. Se você tem uma Bíblia que tem título, ali está escrito, né? A mulher pecadora. E o que significa pecado no original? Significa errar o alvo. Eu achei tão interessante quando essa palavra errar o alvo, eles chegaram e a Bíblia chama, as Escrituras chama aquela mulher de uma mulher que erra o alvo. E quantas vezes na nossa vida nós erramos o alvo? Quantas vezes você como mãe errou o alvo? Eu tenho um filho de 24 anos e o outro de 14 anos. E muitas vezes o meu filho fala comigo e reclama de coisas que passaram, que às vezes eu devia fazer de uma maneira que eu não fiz, que às vezes eu devia ter feito daquela forma e não fiz. Eu tenho 32, vou fazer 32 anos de casada. Eu casei muito novinha, com 16 anos de idade. Quantas vezes eu errei o alvo no meu casamento? Quantas vezes eu errei o alvo na minha vida? Quantas vezes eu errei o alvo na minha saúde? E eu pergunto para você hoje, quantas vezes você errou o alvo na maternidade? Quantas vezes você errou o alvo no ano que passou? Quantos projetos que nós não realizamos no ano que passou? O ano que passou, 2022, eu errei o alvo no Mães que Oram. Quantas vezes eu errei? Eu queria estar aqui, mas pelas minhas circunstâncias eu não estive aqui. Quantas vezes eu errei o alvo em ser uma pessoa mais generosa, que não pensasse só em mim? Quantas vezes eu errei o alvo na maternidade? Quando eu olho meu filho de 24 anos, muitas coisas que eu errei com ele, eu não erro com o mais novo, mas eu tenho novos erros de alvo com meu filho também mais novo. E essa mulher, ela errava o alvo sempre. Ela passou uma vida errando o alvo. E a Bíblia nos fala sobre isso. Aquela era a mulher que errava o alvo. É isso que significa a palavra no original pecado. Pecadora.
Quantas mães chegam perto de mim e falam assim, olha, como que eu errei na criação dos meus filhos, porque eu não conhecia Jesus, e hoje ele está rebelde, e você fala, o que eu errei? Quantas vezes eu errei? Mas aquela mulher fez algo, porque essa coragem incomum que nós precisamos de ter para a nossa vida, para administrar a nossa família, ela tem um custo. E nós, como mães que oram, nós vamos pagar esse preço. Você está disposta a pagar um preço para que você possa começar a acertar o alvo? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje, mãe que ora, mulher que ora, esposa que ora. Você está disposta a pagar o preço para você ter uma coragem que essa mulher teve? Porque esse dia ela transformou a história dela, de uma mulher que errava o alvo sempre, que passou uma vida errando o alvo. Ela foi enfrentar ali todos os julgamentos. E quantas vezes nós precisamos de enfrentar a nós mesmas? Quantas vezes nós precisamos de enfrentar os olhares de julgamento para que a gente possa? É interessante que aqui no versículo fala que ela ficou atrás de Jesus. Ela foi atrás de Jesus. Ela passou por aqueles homens que sabiam que ela era uma mulher que errava o alvo. E eles sabiam naquilo que ela errava o alvo, porque ela era uma mulher prostituta. Aqueles homens julgadores, como Satanás faz conosco muitas vezes. Olha, você errou o alvo no seu filho, não tem jeito mais. Você errou o alvo no seu casamento, não tem jeito mais. É isso que Satanás faz conosco. Aqueles fariseus estavam ali e julgavam aquela mulher. Por que ela era uma mulher que errava o alvo e ela ia começar a acertar agora? Mas ela fez algo que transformou a vida dela, que transformou, e a partir daquele momento ela conseguiu acertar o alvo. Ela passou sobre aqueles julgamentos, aqueles olhares julgadores, e ela foi para trás de Jesus. É interessante isso. Ela colocou Jesus como o escudo dela, para aquilo que ela precisava de acertar dali para frente. Quantas estão dispostas a se ajoelhar atrás de Jesus? Aqui no versículo 38, Lucas capítulo 7, versículo 38, fala assim: ela se ajoelhou atrás de Jesus a seus pés, chorando até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Ela foi para trás de Jesus. Eu tenho um convite para fazer para você que tem errado o alvo. Eu tenho certeza, nós somos humanos e nós erramos o alvo sempre. Mas se nós, quando nós errarmos o alvo, a gente for para trás de Jesus e nós nos ajoelharmos, mas é preciso de ter uma coragem incomum para ter a atitude que aquela mulher teve, de ir para trás de Jesus e se ajoelhar. Nós precisamos de ter hoje uma coragem incomum para que a cultura vigente, para que a gente não se ajoelhe diante da cultura vigente, diante daquilo que está acontecendo, mas que a gente se ajoelhe atrás de Jesus, para a gente acertar o alvo que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa, que os nossos filhos possam ser essa flecha, para que nós venhamos encaminhá-los para o alvo que Deus tem para a vida deles. Em nome de Jesus. E quando aquela mulher, ela passou no meio daqueles homens, no meio daqueles olhares, quando ela chegou perto de Jesus, ela derramou aquilo que ela tem de mais precioso. Ela derramou de um óleo
que era muito caro na época, óleo de nardo. É um tipo de perfume que até hoje ele é caríssimo ali no Oriente. E Jesus, ele fala dessa atitude dela. É preciso que hoje, mãe que ora, você que está aí, você que vai chegar a essa mensagem, que você tenha esse amor pela pessoa de Jesus para que você administre bem a sua família. É preciso você amar Jesus sobre todas as coisas, como essa mulher que errava o alvo até aquele momento amou. Mas ela falou com ela mesma, eu vou começar a acertar o alvo daqui para frente. Eu tenho certeza que aquela mulher não saiu dali como ela entrou. Eu tenho certeza que aquela mulher, depois que ela passou por, depois que ela teve aquela coragem de enfrentar, e hoje eu falo para você que nós temos que ter coragem para enfrentar as nossas histórias traumáticas, os traumas que marcaram a nossa vida. É preciso da gente ter coragem, da gente falar assim, sim, eu errei como mãe, mas agora eu quero começar a acertar. É preciso de você ter coragem, de você chegar e falar assim, nossa, meu casamento está fracassado, mas eu preciso de ter uma coragem para admitir que eu preciso de ser uma esposa melhor. É preciso ter coragem para você saber fazer as melhores escolhas, saber escolher melhor o seu tempo. É preciso ter coragem para amar a Jesus em um mundo que estão cada vez mais odiando a verdade. É preciso ter coragem de você chegar perto do seu filho e falar assim, olha filho, é preciso você amar a Jesus em um mundo que está odiando Jesus cada vez mais. É preciso coragem, essa coragem em comum para você falar não para o seu filho, para você saber disciplinar o seu filho, para você saber ensiná-lo que a cultura vigente está cada vez mais sufocando a palavra de Deus. Uma coragem em comum, uma coragem que essa mulher teve de enfrentar. Às vezes você precisa de enfrentar a sua história de dores. Às vezes você precisa de falar assim, não, eu preciso de procurar ajuda. Não, eu preciso de procurar uma terapia. Não, eu preciso de procurar alguém para poder me ajudar. Eu preciso de ter uma conversa a mais com meu marido. Eu preciso de coragem para enfrentar esses dias. Eu preciso ter coragem, uma coragem em comum. Essa coragem em comum vai fazer com que você enfrente toda a sua história. Eu aprendi uma palavra nesse ano nesse mês de dezembro. Eu li um livro, A Outra Metade de Sara. Eu participei de um clube de leitura de livros e eu estudando, vendo a vida daquela mulher, é preciso às vezes da gente desimaginar. Às vezes a gente imagina um filho, né? A gente imagina sempre a história do filho, aquilo que ele seria, mas às vezes ele não foi aquilo que você imaginou. Então às vezes você tem que desimaginar para você ir atrás de Jesus e falar assim, Jesus, imagina para mim. Coloca, Senhor, no meu coração para onde, né, o que eu devo fazer nessa atitude com o meu filho. Às vezes você sonhou com um casamento perfeito, com uma pessoa que você imaginou, né? E às vezes não é aquilo. E aí você tem que desimaginar e você tem que ter aquela coragem para poder ir atrás de Jesus, ajoelhar e falar assim, Jesus, me ajuda a poder ter o casamento que o Senhor tem para mim. O que eu tenho que fazer?
É preciso de você desimaginar tantas coisas na sua vida. Eu passei o mês de dezembro todo desimaginando, às vezes, projetos que eu tinha, coisas, sonhos que eu tinha para o meu filho, que às vezes não é aquilo que ele quer viver. A gente tem que desimaginar nós vivendo a nossa vida para os nossos filhos e sabemos que Deus tem um processo para cada um deles. Temos que desimaginar para que a gente possa começar a imaginar. Eu sei que tem muitas mães, né, que me procuram e falam assim: nossa, eu queria que meu filho fosse dessa forma. Nossa, eu queria que meu filho não tivesse um problema na área sexual, mas ele tem. Se é o seu caso, corra agora. Tenha essa coragem em comum de falar assim: olha, o meu filho tem essa dificuldade. Então você vai passar perto de todos os olhares julgadores, de tudo aquilo, né, do seu sofrimento, e você vai correr para os pés de Jesus e falar assim: o que eu tenho que fazer como mãe? Às vezes ele precisa de um ombro, e deixa Deus, deixa Jesus ser Jesus na vida dele. E desimaginar, sabe, do jeito que vocês... e imaginar a sua vida como você tem que ser agora, para que você possa começar a acertar o alvo agora. Agora. Hoje. Aquela mulher, ela... É interessante que Jesus, ele fala sobre o amor que aquela mulher entregou para ele. Ela não entregou, não foi só o perfume caríssimo. O perfume caríssimo era um símbolo do amor que ela teve por Jesus. E Jesus disse para ela o que ele está falando para você agora, que quer ter uma coragem em comum para poder conservar os princípios na sua vida, para conservar o evangelho na sua vida primeiro, mãe. Nós vamos falar hoje, e esse ano Deus colocou muito forte no meu coração, tem muitos ministérios que falam especificamente sobre criação de filhos. Eu tenho muitas amigas que falam muito, né, que tem muitos Instagrams, que tem ministérios que falam muito sobre criação de filhos. Então, esse não é o nosso alvo no Mães que Oram. O Mães que Oram, o nosso alvo é fazer com que você, mãe, busque estar fortalecida diante de Deus. Que você, mãe, preocupe como que está o seu coração, como que está a sua vida, qual que é a sua história com Deus, qual que é a sua história com a sua família de origem, com a sua mãe. Sabe por quê? Porque se você, mãe, não souber da sua posição em Deus, você não vai saber. Você pode usar a melhor estratégia do mundo para poder aplicar na vida do seu filho, mas você não vai, às vezes, conseguir ter forças para levantar da cama de manhã e aplicar aquela estratégia que está sendo ensinada. O que eu quero falar para você esse ano é que nós vamos buscar aqui conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico, conhecimento das escrituras, e é preciso você ter uma coragem em comum para você, no meio dos seus afazeres, no meio de tudo que você tem que fazer, porque uma mãe, ela tem muitos afazeres durante o dia, e você tem que ter coragem para você parar tudo e saber aquilo que é prioridade você fazer, que é ler as escrituras, que é buscar conhecimento e que é cuidar de você primeiro. Você tem que cuidar de você. Eu sou uma pessoa que eu cuido muito das coisas. Eu preocupo muito como é que está o meu filho, eu preocupo muito como é que está o meu marido, eu tenho minha mãe que tem a saúde fragilizada, então eu tenho que preocupar com a minha mãe o tempo inteiro, que mora conosco, né? Eu tenho tantas coisas para administrar,
E eu fui esquecendo de mim ao longo dos anos. Não esquecendo de estar com Deus, mas esquecendo de cuidar mesmo da minha pessoa, da minha saúde mental. Eu sempre estou aqui numa esquiora ajudando uma pessoa ou outra, mas no ano de 2022, quando eu cheguei assim no ápice da exaustão, eu fiquei totalmente exausto, o meu emocional exausto. O que me fez, né? Fui diagnosticada com a síndrome do burnout. Como que é difícil você está, sabe, cheia de coisas, cheia de ideias, cheia de projetos, mas o seu corpo físico e a sua mente não conseguia acompanhar. E os seus filhos são prejudicados. Foi quando Deus falou comigo: tenha coragem para estar atrás de mim, para enfrentar todos os julgamentos que você vai enfrentar. Como que uma líder de ministério cai desse jeito, com a saúde mental fraca? Como que acontece isso? Você não estava buscando a Deus o suficiente? Mas não é nada disso. Hoje nós precisamos de ter coragem para falar que se você está de pé, se você administra bem a sua família, se você tem, sabe, é porque você tem que estar escondida atrás de Jesus. Você tem que ter coragem para você enfrentar os dias. Você tem que ter coragem para você viver os dias. Síndrome do burnout, você tem que estudar sobre isso, porque coloca no Google, porque eu estava tendo todos os sintomas, mas eu não sabia diagnosticar. Mas eu levantava da minha cama, começou a me dar muito cansaço emocional. Eu sou uma pessoa muito ativa e eu parecia, aquelas tarefas que eu tinha para fazer comum, elas se transformaram da noite para o dia, parecia que estava numa lente de aumento. A gente tem desafios no casamento, todas nós temos, mas parece que aquele problema ele fica maior. Eu tenho desafios com os meus filhos, mas parece que aquele problema se transforma, fica maior, que você não consegue depois ter forças no meio do dia para fazer um almoço. E eu parecia que eu não tinha energia para chegar no final daquele dia, energia suficiente. E eu comecei a não querer responder as pessoas, eu comecei a não querer responder mensagens no telefone, eu literalmente fiquei muito... Não é uma depressão, porque depressão é quando você fica muito no passado. Eu não ficava no meu passado, né? O que passou para mim já passou. E eu também não sou uma pessoa ansiosa que quero que o futuro chegue rápido, mas você sente uma exaustão, que parece que você vai passar noites de sono e você não vai descansar. E seu pensamento fica muito ligado e acelerado. Nós estamos vivendo nesse mundo ligado, acelerado. Então eu saí completamente das redes sociais durante alguns meses, completamente. E foi nesses momentos, né, que eu vi e falei assim: Deus, eu preciso de me esconder atrás do Senhor, porque eu preciso de estar forte emocionalmente, espiritualmente, para que você administre bem a sua casa. Fica sabendo mais sobre essa síndrome, que às vezes você pode estar, tem assolado as mulheres com essa síndrome, tem crescido a porcentagem de uma maneira assustadora. E não é porque você deixou de amar a Jesus, não é porque você não está em comunhão com Deus, é porque nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a essas coisas acontecerem. E são nesses momentos, né, E eu lembro que uma noite eu estava
não estava conseguindo dormir. E Deus me deu esse texto dessa mulher, sabe? Eu me senti assim, falei, Deus, como que eu tenho errado o alvo na minha vida? Né? Planos que eu tinha para Mães que Oram em 2022, nada aconteceu. Eu tive que desfazer de uma conferência. Como que para mim foi difícil, sabe? Mas quantos alvos eu errei. Mas foi quando Jesus mesmo, ele falou para mim, é preciso ter uma coragem, filha, para você enfrentar todos os olhares julgadores, para você se esconder atrás de mim, para que eu possa te levantar e para que você possa falar, para que eu possa estar aqui hoje falando para você que precisamos de coragem para amar a Jesus sobre todas as coisas, amar a Jesus sobre todas essas síndromes que têm acontecido no mundo. Amar a Jesus o suficiente para que você possa ter essa coragem incomum, para que você possa continuar aos pés de Jesus, enviando os seus filhos para o alvo, colocando o seu casamento no alvo. Sabe, se for preciso às vezes de você parar todas as coisas e você investir tempo na sua família, na sua, sabe? Não deixe de fazer o seu devocional, não deixe de se fortalecer em Deus. É preciso de você ter coragem para você enfrentar os seus próprios medos, sabe? Para você enfrentar os olhares de pessoas. Tem pessoas que mudaram completamente comigo depois que eu, assim, sabe? Eu tive que me dar esse tempo, eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia falar, e você fica assim, acumulada de tarefas, e você não consegue falar com pessoas, você não consegue relacionar com pessoas. Mas eu posso te falar que quando você se derrama aos pés de Jesus, Ele tira você desse lugar e Ele coloca de você num lugar de proteção, de coragem, de ousadia. Se você quer ter coragem, sabe, mãe que ora, essa coragem comum, ela tem um custo. E eu quero, já finalizando, dar essa palavra para você. Você está disposta de pagar esse preço para ter essa coragem em comum? Sabe, para você preservar a sua família, para você preservar os ensinamentos bíblicos, para você amar a Jesus acima de tudo que está acontecendo no mundo e de tudo que o mundo está te oferecendo? De você, às vezes, sabe, de chegar perto de alguém, de estar orando por alguém, de realmente saber o problema daquela pessoa e você sentir compaixão pelo problema que aquela pessoa está passando, de você realmente olhar o seu filho e falar assim, olha, ele não é aquilo que eu imaginei, mas eu tenho compaixão pela vida do meu filho e eu vou, independente, sabe, do que ele... O seu filho, ele vai sentir o amor de Deus através da sua vida. Eu não sei, deve ser muito difícil realmente, às vezes, um filho ter uma outra opção, né, opção sexual, ou passar dúvidas, né, sobre a opção sexual, sobre tantas coisas, ou um filho que você ensinou para ele, mas ele está passando por um divórcio, ou você mesmo está passando por um divórcio. Deve ser tão difícil isso, da gente viver uma vida, né, tentando acertar o alvo, mas você errou e você tem que desimaginar.
Mas esse é o convite. Você está disposta a pagar o preço de ter uma coragem comum para você imaginar de novo com Jesus? Para você imaginar o que você poderia fazer para que você continue relacionando com esse filho? Para que você continue dando amor independente do que, doando amor independente do que ele está fazendo? Será que você tem uma coragem, vai pagar o custo da coragem para poder continuar investindo no seu casamento, investindo na sua família, tentando preservar a sua família, tentando colocar a sua família no alvo, ainda que o mundo fale tantas coisas para você, ainda que a sociedade de hoje. Será que você está disposta a amar a Jesus? É uma mudança de mente. A amar a Jesus em um mundo que está cada vez mais odiando a palavra de Deus. É preciso desimaginar tantas coisas. Eu quero falar para essa live, né? Que você possa, quero te convidar para você ir atrás de Jesus, ajoelhar, desimaginar tantas coisas que você imaginou um dia e começar a imaginar com Jesus. Com Jesus. Imaginar a mãe que você pode ser hoje com as circunstâncias que você tem. Imaginar a esposa que você pode ser hoje com aquilo que você pode fazer, com aquilo que você tem. Imaginar, sabe, a sua casa, imaginar a organização da sua casa com aquilo que você tem nas suas mãos. Imagine de novo. Corra para os pés de Jesus. Fique atrás dele. E hoje eu quero falar o que Jesus falou para aquela mulher. Eu quero falar para você. Eu sei que se você está aí desde o começo da live, é porque você quer ter essa coragem comum. E ao longo do ano nós vamos falar, né, sobre essa mulher. Esse é o tema desse ano. Coragem comum. E leia esse texto em casa. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. E aí, aqueles fariseus que estavam ali, ele chegou e falou, Jesus é Jesus, né, gente? Eu falo assim, gente, Jesus é Jesus. Jesus, ele foi convidado para ir na casa dos fariseus. Ele foi na casa do inimigo dele. Os fariseus, eles perseguiam Jesus o tempo inteiro. Não sei se a gente, hoje, né, no mundo que nós estamos vivendo, será que a gente ia na casa de uma pessoa que a gente sabe que ela não gosta da gente? Mas Jesus foi. Ele sabia dos olhares que estavam em cima dele. Eles sabiam que aqueles homens ali queriam pegar ele. E aí, queriam pegar ele em alguma falha. Mas Jesus, ele sabia que aquela mulher ia ir ali. Ele sabia que aquela mulher que errava o alvo ia ir ali. Para que ele pudesse falar para aqueles homens. Ele falou assim, olha, existiam 2 homens. Olha a parábola que Jesus fala. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Porém, nenhum dos 2 podia pagar. Então, ele generosamente perdoou a dívida de ambos. Qual você pensa que o amará mais depois disso? Aí foi o que eles responderam. Suponho que aquela pessoa que foi perdoada a dívida maior, respondeu Simão. Você está certo, concordou Jesus. Então ele se voltou para a mulher e disse, Simão, olhe, veja, e é essa atitude que Jesus quer de você e de mim. Quando eu entrei na sua casa, você não deu o trabalho de me oferecer. Sabe o que é?
Aquele tinha deixado os costumes. Aqueles homens tinham deixado os costumes. E é isso que às vezes a gente faz. Por causa da cultura vigente, a gente está com a vida tão agitada, que nós deixamos para lá as coisas simples, uma leitura bíblica, uma devocional, uma palavra, um louvor. E ele fala, tudo que você está acostumado a fazer, você não faz mais. Você não fez, você não me recebeu bem, que eram costumes da época. Você esqueceu da cortesia comum de colocar o óleo na minha cabeça. Porém, ela me cobriu com um perfume raro. E é aqui que Jesus fala, ele fala para você, portanto, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Se você errou até agora, se você errou como filha, se você errou como mãe, se você errou como esposa, mas você estiver disposta a pagar o preço, os seus pecados estão perdoados e você começa daqui para frente. Ah, mas o meu filho já tem 30 anos. Com Jesus, você começa a escrever uma nova história com esse filho. Ele disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Olha só, e ele fala assim no versículo 46. Os seus pecados são muitos, porém ela me amou muito. Ela amou mais a Jesus do que o número de pecados que ela tinha. Ame mais a Jesus do que os erros que você tem cometido, do que os erros que você cometeu até agora, do que os erros de alvo que você tem cometido até agora, em todas as áreas da sua vida. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aqui está o segredo. Ame a Jesus muito mais do que os números de erros de alvo que você teve até aqui. Eu tenho certeza que você aí errou muitas vezes, como eu errei. Tantas coisas, tantos alvos eu errei no ano que passou. Mas o meu amor por Jesus é muito maior do que todos os meus erros de alvo. E é por isso que eu recebi do céu uma coragem incomum para eu poder estar aqui falando com você que vale a pena pagar esse preço para obter essa coragem. Eu quero orar com você aqui nesses últimos minutinhos. Eu quero orar com você que quer a partir de agora errar o alvo. Você que errou o alvo, você que está desimaginando, para você começar a imaginar de novo. Você que errou o alvo com seu filho, você que errou o alvo no seu casamento. Às vezes você chegou ao divórcio, mas às vezes você ainda precisa de perdoar o seu ex-marido. Às vezes você precisa de perdoar as atitudes do seu filho. Às vezes você precisa perdoar os seus pais, a sua mãe que errou com você, a sua família de origem. Às vezes você precisa de liberar perdão para um líder da igreja, os pastores que te feriu. Às vezes você precisa de perdoar uma amiga que pisou na bola com você. E aí, porque acertar o alvo é começar a desimaginar muitas coisas que você tinha imaginado. E você vai receber do céu essa coragem em comum para você começar a acertar o alvo. Que em 2023 nós tenhamos acertos, muitos projetos, muitos acertos com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa casa, né, pastora Sandra? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos e que você faça desse momento um momento profético. Você está aí com Jesus e eu quero, quando eu terminar a live, eu vou colocar no feed um vídeo, um pequeno vídeo desse momento. E depois disso, eu passei a ouvir esse louvor, assim, maravilhoso.
E eu quero colocar aqui pra gente, é um louvor em inglês, mas eu vou colocar o vídeo lá no feed para vocês. Compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo muitas vezes e use esse vídeo no seu momento de devocional para você derramar para você desimaginar ali com Jesus, para você amar a Jesus acima de todas as coisas e para você entrar esse ano 2023 acertando alvos, em nome de Jesus. Eu quero que você agora feche os seus olhos, que você feche os seus olhos, que você se derrame mesmo na presença do Senhor. Serão poucos minutos, mas pode transformar a sua vida, a sua história, pode te dar, assim, essa coragem mesmo, para você viver esse ano aos pés do Senhor Jesus. Amém? Deus, eu quero, em nome de Jesus, Pai, que aonde essas palavras chegarem, assim como o Senhor colocou elas no meu coração, eu quero abençoar essas mães aqui. Eu quero abençoar essas mulheres aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, que em nome de Jesus, todos os nossos alvos, tudo aquilo que nós erramos, Senhor, não só no ano que passou, mas na nossa história, na nossa vida, eu te peço agora em nome de Jesus, que nós possamos ir atrás do Senhor agora, derramar o nosso amor para que nós possamos começar a imaginar a vida contigo. Aquelas mães que têm errado com os filhos, aquelas mães que imaginaram como seriam a vida dos filhos e foi totalmente diferente. Às vezes uma doença chegou, às vezes um desafio chegou e agora elas têm que desimaginar a vida que pensavam que ia viver e para começar outra. Que o Senhor possa dar essa coragem em comum agora, Deus. Senhor Deus, aquela esposa que está passando dificuldade no casamento, que está pensando em desistir, Senhor Deus, que ela possa agora estar nos teus pés, Senhor, derramando aquilo que elas têm para que elas possam começar a acertar. Aquelas que criam os filhos, Senhor Deus, solo, aquelas que criam os filhos sozinhas, que elas possam ver que elas não estão sozinhas porque elas têm o Senhor, Pai. Nós queremos agora, em nome de Jesus, aquelas que são frustradas, Senhor Deus, no ministério, aquelas que são frustradas com pessoas, aquelas mulheres, ó Deus, aquelas mães, ó Pai, que têm feridas no coração, que às vezes ainda sangra. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que essas feridas possam se transformar em cicatrizes, ó Deus. Que elas possam ter a coragem incomum, Senhor, para fechar essas feridas, Pai. Para cuidar dessas feridas, ó Deus, para que elas possam fechar e se transformar em cicatrizes, em histórias que as fortaleçam. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, coragem incomum para enfrentar uma sociedade que está de cabeça para baixo, Pai. Mas que nós, no meio disso tudo, possamos amar ao Senhor Jesus sobre todas essas coisas, ó Pai. Para que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho, Pai. Eu te peço, Senhor, levante nós mulheres, nós mães que oram esse ano com essa coragem, para que nós possamos começar e terminar, para que nós possamos agora começar a acertar o alvo que o Senhor vai nos guiar. Em nome de Jesus, Pai. Todos os nossos erros, tudo aquilo que passou, o nosso amor possa ser maior pelo Senhor do que as nossas dores, do que os nossos erros. E eu vejo agora pelos olhos do Espírito que hoje será realmente um marco nas nossas vidas, para que esse ano de 2023 possa ser um ano de acerto de alvos em todas as áreas da nossa vida, na área profissional, na área financeira, na administração do lar, Senhor, na administração dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço,
eu te peço e oro com cada uma aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje, que Deus colocou no meu coração. E nós vamos esse ano inteiro trabalhar em cima desse tema, coragem em comum. Coragem comum. E essa coragem tem um custo. E eu sei que você que está aqui está disposta a pagar. Amém? A pessoa que fazia as artes, que administrava as nossas redes sociais, ela agora tem um trabalho fixo, ela não vai poder fazer pra gente mais. Graças a Deus, né? Ela foi para um lugar, né, para um trabalho fixo. Então, eu estou agora à procura de uma pessoa, né, de uma agência para administrar nossas redes sociais, porque eu mesma, eu não tenho esse tempo, né? Eu ajudo, eu também entendi, eu desimaginei a minha vida e tive que imaginar de novo. E tô abrindo aqui meu coração para vocês, né? O meu esposo abriu uma empresa e que o escritório central fica na nossa casa. E eu não queria, não era a minha vontade, porque eu amo fazer, eu amo estudar, eu amo estar aqui, eu amo fazer o ministério, mas nesse momento da vida, o meu marido precisa de mim, a minha família precisa de mim ainda no escritório. Então, por isso que às vezes as mensagens não são respondidas, por isso que às vezes né, tem a Elis, que ajuda muito no ministério, mas que ano passado ela também teve que procurar um trabalho, né? Então, agora ela vai poder retornar e ajudar mais, mas a gente tem trabalhos seculares e tudo que a gente faz para o ministério é voluntário, né? Muito voluntário. E também é voluntário é voluntário de tempo também, né? E todas as vezes que eu posso, eu respondo, todas as vezes que eu posso, eu faço. E foi o que eu aprendi também. Eu não posso me cobrar algo que está além das minhas forças para fazer. Então, para algumas coisas, para dizer sim para algumas coisas, eu tenho que dizer não para algumas coisas. A minha vontade não era, né, ajudar o meu marido da empresa, mas ele precisa. Então, eu estou à procura de uma agência para a gente poder, de uma pessoa para poder ajudar nas redes sociais. Se você souber de alguma pessoa que está interessada, que tem o conhecimento de redes sociais, pode passar para a gente aqui, que eu vou falar, esse ano a gente nós vamos fazer mais treinamentos, para você poder abrir grupos, e eu vou passar a agenda, né? Semana que vem, eu falei que eu ia dar a introdução, Deus colocou hoje para eu passar para vocês o tema do ano. Eu ia começar o estudo hoje, mas foi anteontem, foi no sábado, Deus falou comigo. Fala com ela sobre o tema que nós vamos trabalhar esse ano, que é essa coragem comum dentro da vida dessa mulher. E pra gente amar a Jesus. Então, semana que vem eu vou colocar aqui, ó, já preparei o estudo para vocês, que a gente enxergando Jesus no Velho Testamento. Esse estudo vai mudar as nossas vidas. Eu acho que vai ser mais de 5 semanas, porque eu ainda estou escrevendo ele. Até hoje à noite ou amanhã eu vou colocar o primeiro capítulo para vocês, primeira parte para vocês fazerem a impressão. Esse estudo tá uma bênção. E quando vocês assistirem esse vídeo, e Deus falou comigo, a gente vai ter que amar a Jesus. Nos próximos dias, nos próximos anos da igreja na terra, a gente vai ter que ter o amor por Jesus como essa mulher teve nesse texto. Então nós vamos enxergar Jesus aqui, tanto no Velho Testamento, como também no nosso dia a dia. É um ano que, eu falo para você, mãe que ora, é um ano que você tem que buscar conhecimento, buscar discernimento, ler livros, sabe? Ler livros. Eu quero montar um grupo de leitura esse ano, de livros,
né? E eu vou começar, né? Eu tô começando a gravar os vídeos, vão ser 2 livros. Esse clube de leitura, a gente vai cobrar uma taxa. Eu vou ter vários estudos aqui gratuitos, mas esse estudo eu vou cobrar uma taxa até mesmo para a gente poder ter um recurso para o ministério, para pagar essas pessoas, né? Porque agora a gente vai ter que procurar, porque a Glaucia, ela fazia pra gente tudo voluntário, né? A gente não pagava para ela poder fazer. E agora nós vamos ter que pagar uma pessoa para poder administrar as redes sociais. Então, eu vou montar esse clube de leitura para você, para você que quer participar. A gente vai cobrar uma taxa pequena pra gente fazer, porque nós mães, nós temos que buscar conhecimento. Os cristãos hoje têm que buscar conhecimento. A gente tem que ler, e eu tenho estudado tudo sobre o universo da mulher, sobre tudo isso que eu passei. Então eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano assim, da gente ter uma coragem incomum para amar a Jesus sobre todas as coisas e saber que a gente tem que, né, dividir o nosso tempo e saber que tem coisas que eu vou falar não e tem coisas que eu vou falar sim. Então, se eu não respondo ali, eu e a Elis, não respondemos nas redes sociais, é porque a gente realmente não estamos podendo. Mas eu estou preparando, né, tanto eu e a Elis, a gente vai ter cultos online que eu vou fazer, que a gente vai poder participar do Zoom. Aí a gente já tem a data do próximo, né? Ele está aqui. Eu vou colocar essa agendinha para vocês ali no feed. E vamos viver esse ano, né? 2023, ano da coragem em comum. Assim que terminar a live, eu vou colocar ali para vocês o vídeo. Compartilhe esse vídeo. Eu vou colocar o vídeo para vocês. Faça devocional com esse vídeo. Faça como essa mulher fez. E até amanhã no máximo coloco esse estudo. E segunda-feira a gente já entra nele, tá? Que é Enxergando Jesus no Velho Testamento. O material tá muito rico. Vocês vão amar e vocês vão interagir com esse material aqui. Vai ser gratuito. Eu vou colocar ali para vocês fazerem um download. Faça tudo, viu? Sim, vou ajudar sim, tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe. Tem que levar meu filho pra escola. Beijo. Beijo, Leninha, você tá chegando, eu tô saindo. Beijo, tchau.